A maioria das pessoas acha que investir é justamente colocar somente em ações, fundos, renda variável em geral, mas muito pelo contrário, tá? Quando eu comecei justamente pela renda fixa. Mas não era por falta de estudo, muito pelo contrário. Eu sempre busquei estudar sobre dinheiro, investimentos, construção de patrimônio. Só que naquele momento eu tinha um objetivo de curto prazo. Então eu pensei assim, pô, eu preciso começar a guardar dinheiro, eu preciso começar a juntar dinheiro. Onde eu vou fazer isso? Porque eu queria ter segurança, eu não podia perder esse dinheiro que eu estava juntando ali para o meu objetivo, mas eu também queria ter um rendimento, eu queria que essa caminhada se tornasse mais rápida. Até que eu consegui atingir o meu objetivo tranquilamente, acertei aonde eu coloquei ali o meu dinheiro para atingir esse objetivo, só que depois disso veio aquele sentimento que muita gente tem, porque eu não deixei de investir, eu continuei investindo, aí sim que eu criei mais vontade de investir, mas vinha aquele receio, porque eu sabia que agora eu ia ter que começar a experimentar a renda variável. Foi aí, nesse momento, que eu comecei a entender de vez coisas que me fizeram mudar o meu pensamento sobre investimentos e me comportar como eu me comporto hoje diante a todo o cenário dos investimentos, da renda variável, da renda fixa em geral. Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar o que eu faria se eu começasse a investir novamente do zero hoje, até mesmo com pouco dinheiro, tá? Porque eu sei que quando a gente começa, a gente não tem muito dinheiro ali para colocar no jogo. Então o primeiro passo, antes de mais nada, é você entender como que você tá financeiramente falando hoje. Como é que tá as suas contas? Como é que tá as suas dívidas? Você tá devendo alguma coisa? Então você tem que entender todo esse seu cenário, entender como que tá a sua realidade financeira hoje e começar a anotar. Anota numa planilha, num caderno, num bloco de notas. Anota tudo o que você deve, desde cartão a financiamento a empréstimos. É muito importante esse levantamento com precisão, tá? Não esqueça nenhuma fatura, nenhuma dívida escondida, por mais que seja pequena que esteja ali, porque é muito importante você ter essa ciência, essa noção do seu cenário atual. Sabe uma coisa que acontece bastante? Tem muita gente que deve aí no mercado, paga juros sobre algumas coisas e não faz nem ideia de quanto juros está pagando. Então, tenha ciência de todas as suas contas, de tudo que você está devendo para a gente seguir para o passo 2. O segundo passo é você entender quanto você ganha e quanto você gasta. Aí vai ter aquelas pessoas que vai falar assim: ah, Nicolas, peraí, claro que eu sei quanto que eu ganho e quanto que eu gasto, né? Se eu tenho meu salário todos os meses e preciso lidar com ele, será que você sabe quanto você ganha e quanto você gasta? Tem muita gente que não faz ideia, principalmente de quanto que tá gastando. Quanto a gente tá ganhando, talvez realmente você saiba, porque às vezes você só vai ter uma renda ali, então fica fácil. A gente olha no nosso olerite ali e sabe o quanto que tá ganhando. Só que também tem muita gente que não faz ideia, porque às vezes faz um bico aqui, faz um bico ali, ganha uma renda extra de certo lugar e no fim nem faz a conta para saber quanto que tá ganhando. Então assim, é muito importante você ter essa ciência de quanto você tá ganhando, anotar tudo que você consegue gerar de receita ali, por mais que é mínimo, tá ganhando ali 5, 10 reais de alguma coisa, anote, porque é muito importante nessa conta a gente saber quanto a gente ganha. Isso inclui também caixinha, comissão. Às vezes ali você é um garçom, é um vendedor, tem comissão, tem caixinha. Isso também faz parte do quanto você ganha, não só o que tá no Olerite, tá? É muito importante você saber disso. Do outro lado, que é tão importante quanto, é saber quanto você gasta. Nessa hora você precisa ser cirúrgico, você precisa saber exatamente tudo. Para onde tá indo aquele R$ 1 que tá ali vinculado a alguma coisa. É importante você saber aluguel, energia, água, as minúsculas contas como streaming. A gente sabe que tem coisa aí de 10, 20 reais, Spotify aí de 12 reais, que a gente normalmente não considera, tá? Gasolina, olha, tem um monte de gastos que tem muita gente que não considera. Principalmente quando a gente tá fazendo alguma mentoria à parte, a gente pede um levantamento desse para as pessoas e elas consideram somente as coisas maiores, como por exemplo, aluguel, gasolina, mas esquece, por exemplo, o cigarro que ela fuma todos os dias. Isso não entra na conta, mas muito pelo contrário, isso deve entrar na conta. Nesse levantamento tem que colocar tudo que é gasto. Somente assim você vai ter clareza do quanto você está ganhando e quanto que está saindo. Não pode ter furo nessa conta, porque se você ficar maculando gastos, essa conta não vai bater. Agora, o terceiro passo seria decidir o que você vai fazer com esse dinheiro. Se você identificou lá no passo 1 que você tem dívidas, vamos começar a direcionar o dinheiro para a quitação dessas dívidas, tá? Mas não só isso, a gente também vai começar a direcionar esse dinheiro
para a construção ali do patrimônio. Tem muita gente que fala: ah, Nicolas, eu posso investir mesmo devendo? Sim, você pode investir mesmo devendo, justamente porque você começa a criar esse hábito de investimento. Se você não investir tendo uma dívida, você nunca vai investir, porque mesmo que você pague essa dívida, você provavelmente vai arrumar outra dívida. Você não vai criar um hábito financeiro, você não vai criar uma consciência financeira. Então assim, é importante, mesmo que você tenha dívida, você começar a investir. Não que você deve esquecer a sua dívida e começar somente nos investimentos, mas uma parte disso vai ter que ser destinada a dívidas e outra parte vai ser destinada aos investimentos. Uma dica extra é justamente você olhar para todas as suas dívidas e priorizar as dívidas que têm os maiores juros, tá? Essas que vão comprometer ali o seu orçamento. Então é muito importante a quitação delas o mais rápido possível. As que têm os menores juros, a gente consegue olhar com mais calma e entender como a gente vai direcionar uma parte do dinheiro para elas. Quarto passo seria a gente ter um planejamento. É muito importante você ter um planejamento quando a gente fala de investimento, porque a gente precisa ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo com o dinheiro dos investimentos? Você quer construir uma carteira de longo prazo? Quer construir uma carteira para aposentadoria? Ou, ah, Nicolas, eu quero construir uma carteira de renda, eu quero receber renda todos os meses. Olhando aqui na minha carteira, você consegue ver que ela é uma carteira tanto para recebimento de renda e também uma carteira para longo prazo, uma carteira visando a aposentadoria. Eu mantive um certo equilíbrio. Além disso, a gente também tem a renda fixa, que vai me proteger atualmente. Se a minha vida entrar em colapso, se eu tiver algum problema, olha quem está aqui nos protegendo, a renda fixa. Mas aqui dentro dessa renda fixa não tá só essa parte de proteção, eu também tenho uma parte de oportunidades. Quando surge alguma oportunidade aí no mercado, eu pego esse dinheiro que está em caixa e direciono. Agora, uma coisa que eu recomendo para quem está começando é justamente começar pela renda fixa. Independente do seu planejamento, se você quer viver de renda, se você quer fazer uma carteira para o longo prazo, é muito importante ter a renda fixa ali, justamente porque o viver de renda e viver para o longo prazo é justamente na renda variável. E a gente sabe que a renda variável, como o próprio nome diz, ela oscila. Então pode ter momentos que você vai ter um problema financeiro e você precisa ter da onde tirar o dinheiro. E eu tenho certeza que você não vai querer tirar ali da sua renda mensal e muito menos do seu longo prazo. Então assim, o ideal é começar pela renda fixa, montar a sua reserva de emergência de 6 a 12 meses ali do seu custo mensal. Não tem segredo, tá? Essa reserva de emergência não é um bicho de 7 cabeças. É literalmente você pegar um CDB de um grande banco ali e colocar ali o dinheirinho todos os meses, destinar um dinheiro para aquilo e evitar principalmente tirar o dinheiro dali se não for uma verdadeira emergência. E é muito importante que vocês saibam diferenciar o que é uma suposta emergência de uma verdadeira emergência. Então olha que bacana. Com a renda fixa, você vai ter duas coisas muito importantes, que é liquidez, que significa que você pode tirar o dinheiro no momento que você quiser. Então é interessante buscar sempre um CDB de liquidez diária, e você também vai ter rendimento. Se a taxa Selic, a nossa taxa de juros ali, estiver lá em cima, você vai estar ganhando cada vez mais com a renda fixa. Agora, quando ela começar a cair um pouco, você começa a ganhar menos, mas a intenção não é enriquecer com a renda fixa. Justamente isso o tema do nosso próximo passo, que é entender que você não vai enriquecer de renda fixa. Por mais que a taxa Selic possa estar alta, mas ela não vai estar alta para sempre. Então você não vai conseguir enriquecer com a renda fixa. A renda fixa, ela tem esse poder de proteger o nosso patrimônio, ao mesmo tempo ali ela vai ter aquela liquidez e ela vai render. Então olha que maravilha, você tem tudo ali bem equilibradinho dentro dela. Só que isso não é o suficiente para a multiplicação do seu patrimônio, tá? Não é ela que vai multiplicar o seu patrimônio em 5, 10, 15, 20 vezes se possível. Quem vai permitir essa multiplicação de patrimônio é justamente a renda variável. Ah, Nicolás, então peraí, eu já vou direto pra renda variável. Eu quero enriquecer, eu quero que meu patrimônio suba. Eu não quero ficar com, ganhando um pouquinho aqui, não sei o quê. Mas é aí que tá o grande problema. Olha só, imagine que você parta para a renda variável, mas aí a gente tem um grande problema ali em fundos, em ações, tem ação que tá subindo, tem ação que tá caindo. E aí, você perde o seu dinheiro e se você tiver uma emergência, o que que você vai fazer? Você vai tirar da onde? Você vai vender essas suas ações? Imagine se você tem as ações ali que estão caindo no momento que você está precisando de dinheiro. Você vai perder dinheiro duas vezes? Ou seja, o que era para transformar a sua vida, na verdade só te colocou mais no buraco. É essa a sua intenção com os investimentos? É inegável a importância da renda fixa dentro de uma carteira. A gente tem que balancear e diversificar
todas as categorias de investimentos que a gente tem. Nenhuma carteira sobrevive só com ações, só com fundos, só com ativos internacionais, só com renda fixa. A gente precisa de um equilíbrio. Agora, sim, a renda variável é ela que vai impulsionar a sua carteira para cima, principalmente se a gente estiver falando aqui de longo prazo. Por que eu falo longo prazo? Porque diferente da renda fixa, a renda variável ela não tem previsibilidade ali. A renda fixa a gente sabe quanto que está rendendo, quanto que a gente vai receber daqui a um ano, quanto que a gente vai receber daqui a 6 meses. Agora, a renda variável a gente não tem como saber isso. Mas é justamente por isso que esses investimentos tendem a dar os maiores lucros, porque você está investindo ali em empresas, coisas físicas, sabe a geladeira que você tem na sua casa, o seu fogão, o seu sofá, a sua televisão, tudo isso é feito por empresas. Empresas produzem coisas, elas produzem coisas para enriquecer também ao país. Quando você é sócio de uma empresa, você também participa dos lucros que essa empresa tem. Ela distribui esses lucros para os cotistas ou ela vai reinvestir nela mesma. Com isso, ela tende a crescer cada vez mais e a ação se valorizar. Então, aquela ação que você comprou por 5, daqui a pouco ela pode estar 6, 7, cada cota. Agora imagina, se você tem aí 1000 cotas dessa empresa, olha que maravilha. Então praticamente ali você vai ter multiplicado seu dinheiro. Olha só aqui na minha carteira, eu tenho basicamente 33% da minha carteira em ações. Total de 8 mil reais aqui está destinado a empresas. Não é só uma empresa, a gente tem diversas empresas dentro dessa carteira. Mas olha que bacana, uma parte boa do meu patrimônio está destinado ali a ações brasileiras. Não só isso, a gente também pode falar aqui dos fundos imobiliários. Se a gente olhar aqui para os fundos imobiliários, 17% da minha carteira, ou seja, 4 mil reais, está destinado ali a recebimento de renda. Todos os meses, por eu estar investindo esses 4 mil reais aqui, eu estou recebendo renda. Então olha que legal. Tá vendo como eu protejo meu patrimônio aqui na renda fixa, consigo ter meu colchão ali, se eu tiver um problema eu consigo dar onde tirar. Eu ao mesmo tempo recebo renda ali de fundos imobiliários e também invisto em empresas visando longo prazo, visando o crescimento dessas empresas. Então é uma diversificação, é uma balança. Eu não posso ter tudo de um só ou ter somente duas coisas. Além disso, eu tenho coisas que eu não mostrei para vocês aqui, ó. Por exemplo, quando a gente fala de ETF, BDR, criptomoedas, são ativos internacionais. Então, peraí, eu não tô só me expondo ao real, eu tô me expondo ao dólar, que é a moeda mais forte do mundo. Isso que você tem que criar na sua cabeça. Quando você vai começar a investir, você tem que saber que a gente está falando de um mercado bem amplo. A gente fala aqui do mundo todo, basicamente. Investir vai muito além de só ganhar lucros momentâneos, mas sim o como e quanto a gente está plantando para o nosso futuro. Então olha só aqui, se a gente for falar de ETFs, que é basicamente um pacote de ações americanas, eu tenho 10% da minha carteira, total de 2 mil reais. Além disso, a gente também tem BDRs, que é justamente eu escolher ações específicas americanas a dedos. Quando a gente fala dos ETFs, basicamente é um pacote de diversas ações. Agora, quando a gente fala de BDR, eu estou escolhendo a dedo. Eu vou mostrar para vocês já, mas só para concluir, a gente também tem aqui, ó, criptomoedas, que tá o total de 3% da carteira. Então você consegue ver como tá diversificado isso? Olha só, não tá no equilíbrio que eu gostaria que tivesse, justamente porque eu invisto no modo de 25% em cada categoria de ativo. Então aonde seria esses 25%? Ações seria 25%. Renda fixa 25%, fundos imobiliários 25% e o restante dos ETFs, BDRs e criptomoedas eu divido 25% para esses ativos. Essa carteira já esteve ali balanceada com essa porcentagem ideal anteriormente, mas como a gente fala de renda variável, algumas coisinhas sobem, outras descem, então é difícil manter ela nesses números exatamente, mas a gente sempre vem trazendo, o objetivo da carteira é sempre equilibrar ela nessa porcentagem ideal. Agora, quando você tem essa consciência da renda fixa, dos fundos imobiliários, dos ativos internacionais, das ações brasileiras, fica muito mais fácil você começar a investir. É por isso que é muito importante que você se inscreva nesse canal aqui, que você acompanhe e maratone todos os vídeos do canal para você conseguir ter noção de como você deve montar a sua carteira de fato. Olha só aqui alguns números dessa carteira. Quando a gente está falando de rentabilidade, a gente chega a 60% de rentabilidade da carteira total. Além disso, lembra que eu falei que a gente também pode ter a parte dos fundos imobiliários para viver de renda? Olha aqui, eu já ganhei R$ 1.200 somente de proventos, de dividendos. Todos os meses eu recebo uma parte ali do que eu invisto de renda.
Mas aqui a gente está falando de um total. Somente nos últimos 12 meses eu ganhei R$ 843 de dividendos. Atualmente eu tenho um patrimônio de R$ 25.000 na minha carteira. Desses R$ 25.000, R$ 4.000 foram de lucro. Olha que maravilha, então. Imagine você ter ali R$ 25.000 e uma boa parte desse dinheiro ser somente de lucro, por você ter tomado bons investimentos, por você ter investido em empresas boas, momentos de mercados corretos, porque não basta simplesmente você pegar e beleza, vou diversificar minha carteira, mas investir tudo errado, comprar as coisas que são boas, mas na hora errada, não adianta. Gente, não é difícil, mas também não é fácil. A única coisa que você tem que fazer é estudar, é entender, é estudar com as pessoas que explicam da forma correta. Desse lucro total, a gente tem R$ 2.000 de ganho de capital, que é a valorização ali dos nossos ativos, e R$ 1.200 de dividendos recebidos. Então olha aqui a importância também de receber renda na sua carteira. Olha lá minhas ações brasileiras, a gente tem aqui diversas ações do Brasil, não é somente coisas boas que acontecem na nossa carteira. Olha só, eu tenho aqui um prejuízo bastante grande em duas ações da mesma empresa e além disso aqui ó, a Klabin também tá numa queda. Então assim, não é simplesmente o momento que a gente vai surfar sempre a melhor onda. Às vezes as coisas vão ficar ali mais abaixo e não tem problema, porque olha só, ao mesmo tempo tem muita coisa aqui ó, se valorizando absurdamente. Então é um equilíbrio. Eu tô mantendo o equilíbrio dentro da carteira. Quando a gente fala de fundos imobiliários, olha lá, eu tenho 3 fundos imobiliários, todos ali performando muito bem. Claro que o CPTS 11 num desempenho muito melhor, mas também tá indo muito bem ali os outros, como o MXRF 11, o HGLG 11. Criptomoeda, temos o Bitcoin ali, compramos num momento muito bom, o Bitcoin ali desempenhando cada vez mais. O Ethereum já não tá tão bem assim, mas também a gente tem ele. Vou vender? Não, claro que não. Por que eu preciso vender meu Ethereum agora? Eu posso aproveitar para comprar ele mais barato. Lembra das ações escolhidas a dedo? Olha lá, Nvidia e Roxo 34. Tá aqui, o Roxo 34, olha aqui, ó, a variação dele muito boa. A gente tá com uma queda de rentabilidade, mas não tem problema, tá? Logo a gente começa a ter uma rentabilidade novamente em cima dele. É aproveitar o cenário para comprar mais ainda. Para fechar, o ETF internacional, o IVVB11, que é o ETF que replica o índice das 500 maiores ações americanas. Olha só, você acha que eu comecei a receber proventos de uma hora para outra? Muito pelo contrário. Olha lá, ó, mês 4 de 2023, 20 centavos de proventos. E olha o mês de agora, que maravilha. Recorde de proventos, a gente vai receber R$ 130 em um único mês. Pô, já parou pra pensar, você com o seu salário ali? Vamos dizer um salário mínimo de R$ 1.600 hoje, você receber 1.700 só porque você tem proventos caindo na sua carteira? Faz diferença na sua vida? Talvez é uma conta aí que você vai pagar, não é? Ou nem tudo é boleto também, pode ser simplesmente os R$ 100 que você precisa pra levar a sua família pra comer ali um McDonald's, pra levar a sua família no shopping, aproveitar os seus filhos pra fazer alguma coisa diferente. Olha aí como que importa. Então é isso, tá aí a importância dessa construção de patrimônio da forma certa, dessa diversificação das categorias de ativo e o balanceamento da nossa carteira. Começando pela renda fixa, entendendo como que funciona o mercado, construindo a base, que é o colchão ali, caso você tenha algum problema, aí sim, estudando, conhecendo, você pode começar a migrar para renda variável, experimentando algumas grandes ações, alguns grandes fundos, alguns grandes ETFs e assim você vai montando a sua carteira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar esse like, compartilhar esse vídeo com um amigo e ativar o sininho. É muito importante quando vocês ativam o sininho, porque sempre que eu posto um vídeo novo, você é notificado. E até a próxima.